Nós já estamos aqui, irmão, para comentar o nosso segundo texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de 1 Reis, capítulo 6 e o capítulo 7. Sucedeu, pois, que no ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zíver, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 30 de altura. Então, meus amados irmãos, pessoas compromissadas com Deus. Salomão só estava com 4 anos que reinava em Israel. E nós vemos aqui que fazia 480 anos que Israel tinha saído do Egito. O irmão pergunta, o pastor, quando foi construído o templo? Quantos anos fazia que Israel tinha saído do Egito? 480 anos. E em qual mês, pastor, ele começou a construir, rei Salomão? No mês de Zíver. Esse mês de Zíver é o segundo mês. Eu acho que esse segundo mês é mais ou menos no mês de abril, de maio, abril, né? Maio, mais ou menos, né? Março, né? Ele começou a construir a casa do Senhor. E ali nós vemos, meus amados irmãos, essa medida, né? Esse templo que foi feito para Deus com muito zelo, tudo de pedra preciosa, de ouro, de prata, das melhores madeiras, né, que Salomão mandou pedir esse material a Irã, né, que era rei do Líbano, né, a região do Líbano, aquela região. Ele mandou pedir a madeira de faia, né, as madeiras para trabalhar, homens também para trabalhar, para cortar madeira. Ela fez aquela união e nós vemos que a partir daí ele fez tudo. Ouro, prata de melhor qualidade, em grande quantidade, sem medir a quantidade, né, irmão? O templo foi todo revestido de ouro, por dentro e por fora também, muitas partes. Então nós vemos, irmão, que havia um dinamismo, uma sabedoria, todo detalhado, os querubins construídos dentro da igreja, né? Dentro do templo. Um de asa para o outro, assim, fazendo assim uma coisa muito linda. Esses querubins eram de 10 côvados, né, de largura, e também havia 10 côvados de distância de um para o outro. Nós vemos aí, irmão, no versículo 38, dizendo, e no ano 1º do mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou a casa com todas as suas dependências, e com tudo o que lhe convinha, e edificou em 7 anos. 7 anos foi edificada a casa. Quantos anos Salomão passou para edificar a casa, o templo, né? 7 anos. Mas nós vemos, irmão, que no meio da construção, Deus apareceu a Salomão. Aqui o versículo 12 diz, quanto a esta casa, é o versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, quanto a esta casa que edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei meu povo de Israel. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Deus está se agradando da casa que Salomão estava construindo. Ele disse, porém, Salomão, essa casa não terá glória se você não andar nos meus mandamentos, se você não guardar os meus mandamentos. Irmão, nós vemos que muitas vezes também a obra que nós fazemos, às vezes a gente canta, a gente prega, a gente ora, a gente dirige ciclo de oração, a senhora, né, coordena, é coordenador do setor, pastor de setor, líder de departamento, mas nada disso agrada a Deus. Todo aquele ouro, toda aquela prata, todo aquele material, todos aqueles homens que trabalharam, se tanto Salomão como o povo de Deus não andasse segundo a vontade de Deus, não guardasse a palavra de Deus, e nós vamos ver no futuro bem próximo que por ele não guardar os mandamentos de Deus e não andar segundo a palavra de Deus, Deus mandou que Nabucodonosor destruísse aquele templo e levasse todo aquele ouro, toda aquela prata e queimasse aquele templo, porque na verdade a Bíblia diz que para Deus é melhor obedecer do que sacrificar.
Hoje tem muita gente querendo sacrificar, né? Querer dirigir, querer ser pastor, querer ser pastora, missionária, cantor, cantora. Agora, sem compromisso com Deus, sem uma vida de oração, sem uma vida de temor à palavra do Senhor, não adianta nada casa bonita, templo bonito, sem a glória, sem a presença de Deus, né, irmão? Então nós vemos aqui, amados irmãos, que Salomão também edificou um palácio, edificou a sua casa aqui no capítulo 7, uma casa para ele morar, as casas de campo para as filhas, né, de Faraó com a qual ele se casara. E nós vemos que depois Salomão ele veio embelezar, né, o templo de Deus, e ele mandou chamar um homem chamado Irão, né? Este Irão era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, né? E seu pai fora um homem de Tiro, né? E que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência, né? Nós vamos ver que esse Irão foi quem fez todo o embelezamento da casa de Deus, tanto os querubins como os vasos, os metais, todos os desenhos dos bois, os desenhos de tudo que tinha na casa de Deus, detalhado, irmão. Nós vemos no templo, né? Quem fez foi Irão. Aí a gente pode perguntar, pastor, esse Irão aqui é o mesmo Irão do capítulo 5? A gente vai dizer que não, né? O Irão do capítulo 5, ele era o rei de Tiro, foi aquele que mandou as madeiras, foi aquele que Salomão ficou sustentando o povo dele por um certo período, enquanto tirasse a madeira, foi aquele que Salomão disse, tu mandarás homem, porque ninguém corta madeira melhor do que os homens de Tiro, né? Os sidônios, né? Então nós vemos que Irão era um nome costumeiro, e esse Irão, né, daqui do capítulo 7, não é o mesmo Irão do capítulo 5, tá certo? Esse aqui era filho de um judeu, de uma judia viúva, que tinha se casado com um homem da cidade de Tiro, né? Tinha se casado com um homem do país do outro Irão, que era rei de Tiro, tá certo, amado irmão? Para que não haja confusão. Então, você vai ver esse Irão aqui, né, citando ele nesse versículo 13, você vai ver Irão sendo citado no capítulo 40, no versículo 40, você vai ver Irão sendo citado em vários textos deste Bíblia, deste capítulo 7, né? Porém, já sabendo que este Irão aqui, né? Este Irão não é o mesmo Irão do capítulo 5. O capítulo 5 era o rei, né? Irão, que era rei, amigo de Davi, que mandou congratular Salomão, por Salomão ter substituído Davi, Deus ter levantado um homem para governar no lugar de Davi. Esse Irão, rei de Tiro, já era amigo de Davi e tornou-se também amigo de Salomão, foi o primeiro que mandou parabenizar Salomão por ele ter herdado o reino a Israel. Então, meus amados irmãos, que Deus os abençoe.